Laís vai estar falando agora sobre prototipagem, sobre desenvolvimento mobile. E a gente já segue agora para finalizar o evento com o tema da Laís. Laís. Bem, quando o Rodrigo me convidou, eu estou muito acostumada a dar palestra muito técnica, focada em uma ferramenta, focada em um estilo, focada de outro. Mas, dessa vez, eu queria comentar um pouco como foi a minha experiência como desenvolvedora mobile durante esse tempo. Meu nome é Laís Rodrigues. Eu comecei no mundo da tecnologia através do mobile. Essa foto aqui minha sou eu fazendo um teste de usabilidade pela primeira vez na minha vida. E, para quem não conhece, as meninas, não sei se vocês participaram do painel de comunidades, mas chegaram a comentar sobre o Technovation Challenge. Essa é a primeira vez que eu participei do Technovation Challenge. E eu desenvolvi um aplicativo que ajudava o sistema emergencial aqui de saúde de Recife. Mas, hoje, eu sou desenvolvedora mobile, trabalho com .NET e Ionic, mas eu também sou desenvolvedora do Mete a Colher, que é uma rede que ajuda mulheres a saírem de relacionamentos abusivos. Eu aconselho bastante vocês curtirem a página que a gente tem. A gente tem mais de 82 mil likes. E a gente sempre dispõe de materiais e conteúdos educacional sobre o que é um relacionamento abusivo, como reconhecer que você está em um relacionamento abusivo. Isso é bastante bacana. Mas, só para falar um pouquinho do Technovation, que é a maior competição de tecnologia do mundo para meninas, e um pouco do texto do que o pessoal do painel de comunidade comentaram, da questão do gênero e tudo mais. Hoje, o Technovation ele já tem mais de 10 mil garotas em 78 países. Então, eu fui participante e eu sei o quanto o Technovation mudou a minha vida no sentido de que era aquilo que eu queria realmente fazer. Porque antes a gente passa no vestibular e a gente fica sempre naquela dúvida, porque é uma decisão muito difícil a gente decidir o que a gente vai ser eternamente. E, quando eu participei do Technovation, eu tive certeza que eu queria atuar na área de tecnologia. E, atualmente, no Brasil, a gente tem mais de 3 mil participantes. Esse é o site, se vocês quiserem entrar e quiser saber mais, technovationbrasil.org. Mas, enfim, eu falei um pouquinho sobre mim. E aí eu queria começar a entrar no tópico da palestra, de que, quando eu comecei a atuar em mobile, eu aprendi o que era um protótipo, vamos dizer. E, geralmente, um protótipo que a gente vê é essa primeira imagem aqui. É o que é e o que eu aprendi a fazer. Mas o que as pessoas esperam que sejam está realmente desse lado da imagem. Eles esperam já ver o protótipo assim. E aí foi onde eu comecei a atuar. E comecei a entender como era a diferença no mercado, porque, na época, eu estava atuando no meu projeto, Technovation, e hoje eu já atuo no mercado. Quando eu comecei a desenvolver com mobile, eu desenvolvi nessa plataformazinha chamada App Inventor, que esse é o site ali em cima. Não. E aí tem esse site aí, onde você acessa. E, na época que eu comecei, eu não sabia nada de programação, para ser bem sincera a vocês. Eu passei em engenharia da computação e não sabia nada de programação. E foi quando a Karina, que não está aqui, mas ela é do Morro Code, e ela me apresentou a App Inventor. Ai, obrigada. Aê! E aí, a Karina, que não está aqui, ela me apresentou o Technovation na minha escola e eu comecei a desenvolver nessa plataforma chamada App Inventor. No App Inventor, você não precisa aprender especificamente uma linguagem de programação, tipo, eu sei C#, C, C++, etc. Você só aplica a lógica de programação de maneira simples e intuitiva. No final, você tem um aplicativo Android e a plataforma ela é bastante limitada. Aí eu vou colocar só uns exemplos de como é basicamente o App Inventor, mas eu não vou focar muito nele. O que eu realmente recebo quando eu trabalhei e como eu ainda dou mentoria para as meninas que participam da atual
edição do Tecnovation Brasil, é que, assim, existem coisas que a gente faz que é fantástico no app Invento. Ele vai lhe ajudar, ele vai realmente satisfazer e facilitar. Mas existem coisas que ele não vai facilitar. Ele, pela limitação dele, vai ser impossível conseguir ser feliz no app Invento. E aí você acaba tendo um reverso. Mediante isso, eu também conheci essa plataforma, que é um básico da ideia do que é o App Invento, mas ele já é mais focado para a plataforma Microsoft, que é o App Studio. E aí, o bom do App Studio é que ele fecha um ciclo de desenvolvimento, ou seja, eu posso começar a fazer meu aplicativo que eu vou entregar para o meu cliente aqui, e aí eu posso aperfeiçoar lá no Visual Studio. Eu simplesmente acrescento todas as features e etc. de coisas. Que é basicamente como ele é aqui. Ele é bem simples. Tem, nessa parte de simples app, que é aqui, ele tem tipo, vários templates já prontos, porque a ideia dele é exatamente protótipo. Ele quer ajudar o desenvolvedor a mostrar a ideia do que ele vai fazer e entregar para o cliente. Mas, se vocês acham que minha primeira experiência foi só prototipagem, não. Eu também, simultaneamente, a trabalhar com o App Inventor, que é mais focado para protótipo, também desenvolvi nativo, que foi no Windows Phone 8. Eu participei, não sei se todo mundo aqui conhece o Miquetepan. Eu participei do Hello World, foi o S2B. Não lembro exatamente. Mas aí eu desenvolvi esse aplicativo aqui, o Extend Your Help Beta, e ele funcionava no Windows 8 na época, com esse meu Windows 8 aqui. E na primeira questão que eu tinha, quando eu desenvolvi ele, ai, meu Deus, como é que eu vou passar agora para Android e para o iOS? Eu vou ter que aprender Java, assim como eu aprendi C# para fazer no Windows Phone, e vou ter que aprender Swift para programar no iOS. Fora o fato de que para programar no iOS tem que ter iOS. E aí foi quando, um tempo depois, eu vi o quanto era complicado desenvolver nativamente, porque você tem uma questão de performance e custo bem maior. Mas aí eu conheci esse cara aqui, o desenvolvimento híbrido. Que na época, quando eu comecei, eu já não comecei com o PhoneGap. E os outros que tem também utilizam Cordova, menos o Xamarin. Mas eu já comecei no Ionic, na versão 1. E aí, eu comecei na versão 1, que foi o meu primeiro estágio, trabalhando como desenvolvedora. E a versão 1, eu já entrei de cara com Angular. E eu não fui muito bem feliz, vamos dizer. Eu demorei muito para me adaptar com a Ionic 1. Mas, quando eu conheci essa versão 2, eu realmente comprovo assim, que é uma das melhores versões. Ele fecha aquele protótipo maior que a gente viu, que eu mostrei naquela primeira imagem. Ele consegue satisfazer tudo aquilo, sabe? E eu realmente recomendo a versão 2. O Ionic ele já lançou a versão 3. E aí eu ainda não mexi, ainda estou na versão 2, mas assim, eu recomendo fortemente a versão 2 e provavelmente acho que a versão 3 deve estar melhor. E depois eu conheci o Xamarin, que recentemente foi comprado pela Microsoft, mas é outra forma de desenvolvimento híbrido. E eu conheci através da maratona, eu conheci antes, na verdade, mas eu aperfeiçoei meus conhecimentos através da maratona da Microsoft de Xamarin. Alguém está participando? Alguém já ouviu falar? É muito importante. Eu recomendo bastante. E aí, eu fiquei tão empolgada com o Xamarin que eu fiz até um aplicativo focado em ajudar uma coisa focada para comunidades, por exemplo. Eu participava de uma comunidade e sempre no final as pessoas diziam: mas quando eu vou procurar um desenvolvedor da mulher para fazer um freelance para mim, eu não me encontro. Aí eu disse: você está falando com uma. Mas eu nem sempre tinha tempo, sabe, para fazer todos os freelances. Aí eu disse:
eu estou precisando fazer um aplicativo para tirar o certificado do Xamarin. Então, o que eu fiz? Eu fiz um aplicativo que eu reúno todas as desenvolvedoras de Recife, São Paulo, enfim, de qualquer lugar do mundo, e coloco nesse aplicativo. E aí está funcionando bacana. E eu espero, em breve, colocar na loja. Mas aí eu fui bem feliz desenvolvendo no Xamarin. O Ionic é o que eu vou mostrar agora. As maiores vantagens e desvantagens de usar as plataformas. Eu vou começar pela parte de cima, que é o App Inventor e o App Studio. O App Inventor, ele tem muita possibilidade, por exemplo, de conexão com features. Bluetooth, GPS, você consegue se satisfazer conectando com o Arduino, e ele tem uma conexão específica para o Lego Mindstorm. Ou seja, lá tem os bloquinhos do Lego para você, especificamente para o Lego. E aí você consegue ter um produto protótipo. Mas as desvantagens dele é que, dependendo do que você precisa, ele vai viver parando. O que é isso? Geralmente, quando eu vou ajudar as meninas no Tecnovez com o BP Inventor, eu recebo muito assim: ô, Laís, quando eu abro o meu aplicativo, depois de ter instalado o APK lá no meu celular, ele diz assim, aplicativo X parou. Aí eu disse, seu aplicativo tem muita coisa grande. Aí ela, como assim? Usa GPS, não sei o que, quantas telas tem? Tem 20. Aí eu digo, ele está muito, muito grande. E aí o App Inventor ele vai travar. Você precisa carregar novamente. E aí isso é uma falha do App Inventor. Não é relacionado com programação, não é relacionado com performance. É uma questão do framework mesmo. E assim, se você for procurar na internet, vai dar o mesmo erro. Você vai ver que realmente ele é limitado. E não tem como você continuar o seu código no Android Studio. Ou seja, assim como o App Studio você continua lá, você não vai ter como continuar. Ele fecha o ciclo nele mesmo, sabe? Já o App Studio, você tem como continuar o seu protótipo, seu projeto no Visual Studio, e realmente ele é uma visualização de protótipos. Por mais que as features dele, que ele proporciona lá na plataforma online, é bem limitadas. Por exemplo, você não tem como criar uma conexão com o GPS nativo do Windows Phone. Isso não é possível. Você tem que baixar o seu projeto e usar ele no Visual Studio para conseguir adaptar o plugin. Já no Ionic 2, em relação com o Xamarin, as vantagens do Ionic que eu percebo, assim, como experiência, é que a comunidade é muito aberta, ela é muito open source. Então, tudo que você pesquisar, vai ter lá. Tudo que você pesquisar, mesmo. Eu queria botar aquele botão do WhatsApp na minha tela de chat no Ionic 2. Vai ter um cara que fez também e que ele vai saber responder o que você está precisando fazer. É impressionante, mas tem. A implementação é prática. E aí eu gosto de dizer se existe tudo para tudo, porque assim, quando a gente recebe uma demanda de um designer, ele botou, não sei como é que ele conseguiu botar aquele botão em cima da caixa de texto. Aí você fica, como é que esse cara botou um botão em cima da caixa de texto? E aí você vai pesquisar, existe um plugin para ajudar a fazer aquilo. Mas eu até botei, entretanto, no outro lado, existe tudo para tudo com bugs. E aí você vai ter que implementar à mão. Isso é uma desvantagem imensa. Há uma vantagem do Ionic é que é a atualização de versões, que também puxa para uma desvantagem. Que, assim, às vezes, quando eu cheguei no Ionic 2, ele estava no beta ainda. E tinha muita coisa para o Ionic 1 ainda, que a galera não estava fazendo no Ionic 2. E, provavelmente, se você já for puxar para o 3, você vai passar por essa mesma experiência que eu estou passando com a versão 2. Agora que eles já criaram bastante coisa, enfim. E eu não vejo isso como uma desvantagem, mas a questão do iOS é porque você só desenvolve no iOS se você tiver iOS. Então, eu mesmo não sou usuário iOS e não tenho como desenvolver no iOS. Então, isso não é bem uma desvantagem, mas eu coloquei ali. No Xamarin, a vantagem é porque ele é plugins. Os plugins dele são nativos. Então,
Como, por exemplo, na Ionic, eu tenho um GPS Cordova lá. Não sei se vocês já chegaram a usar o Geolocation do Ionic 2. E aí ele vai se adaptar para o Android e para o iOS. Ele vai puxar de cada um. Já no Xamarin, os plugins são bem nativos. Ele já pega plugins nativos do Android, do iOS, etc. Como é que eu posso explicar? Quando você gera o código, ele já vai simultâneo e ele se adapta para cada plataforma. Você não precisa se preocupar em adaptar. Eu não sei se você já tiver a experiência de mexer com o Ionic, mas você desenvolve lá no Android, aí você demora 2 semanas para melhorar ele para o iOS. Eu sempre passo por isso lá na empresa, no trabalho. A gente lança lá primeiro no Android, aí vem os usuários da iOS. Eu quero também para baixar, não sei o quê. Aí a gente vai lá, chega lá no iOS, aí a gente vai, dar um build, aí dá um bocado de erro, assim, de uma vez só. E aí a gente, vamos lá, pau a pau. É 1 a 2 semanas para corrigir, para adaptar para iOS. No Xamarin, você não tem preocupação com isso, não. Vai, direto, já lançou, é só você plugar no seu simulador ou no próprio device e você já vai ver. E aí eu coloquei isso também, que eu também não vejo como uma desvantagem. Mas, para mim, de todas as opções que eu já desenvolvi, o Xamarin é o melhor. Por mais que, assim, eu não tive muito a fundo em experiência, mas até agora, tudo que eu precisei fazer com o Xamarin foi bem satisfatório para mim. Eu fui bem feliz. Não tive muita dor de cabeça e cheguei até lá. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, que tudo depende de requisitos. Então, por mais que eu estou aqui falando que o Xamarin é melhor, que o Ionic é melhor, que o App Inventor é melhor, enfim, tudo depende de requisitos que chegam para a gente como desenvolvedor. Então, não adianta eu dizer que o Xamarin é melhor para vocês, se no final vocês vão precisar usar o Android Studio. Não adianta de nada. E aí, isso é um critério, que não tem como mudar. E aí eu queria, convidar vocês, se vocês quiserem saber mais, eu sempre posto no meu Medium, que é esse Conselhos de um Desenvolvedor Estagiário, experiências que eu já passei. E esse foi o primeiro que eu fiz, que foi como criar um aplicativo, que eu comento bem específico sobre o App Inventor, o App Studio. E eu até compartilho nesse link materiais que eu fiz, por exemplo, de tutoriais, que tem lá, eu jogo um tutorial do App Studio e do App Inventor. E eu também já postei uma integração do Google Maps com o Ionic também. Tem lá uns posts meus. E aí eu recomendo, se vocês quiserem usar. E, basicamente, é isso. Acho que deu o tempo certo.